Não transfira nenhum imóvel do seu nome para o nome do seu filho menor de idade, sem entender o que explicarei neste vídeo. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente bastante, compartilhe e, por favor, não pule as propagandas e assista até o final. Assista até o final, isso ajuda no algoritmo junto ao algoritmo do YouTube e ajudará você a entender o que estou dizendo. Mas vamos lá. Vamos ler aqui o que dispõe o artigo 1689 do Código Civil. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. Qual é a tradução disso? Vamos traduzir do juridiquês para a linguagem normal. Usufrutuário significa que aquilo que aquele imóvel produzir não será do seu proprietário, será do detentor do usufruto. E esse se trata de um usufruto legal. Então, vamos imaginar, uma criança de 7 anos é proprietária de um imóvel alugado, de um imóvel gerador de renda. Esta criança é a proprietária do imóvel, mas os rendimentos são do pai ou da mãe que estiverem exercendo seus poderes parentais. Num primeiro momento, numa situação ideal, numa situação tranquila, não muda nada, fica tudo no mesmo grupo familiar. Mas nem sempre é assim. Vamos imaginar uma situação muito comum: divórcio. O casal está se divorciando e possui um ou alguns imóveis. E aí surge aquela ideia, aquela proposta. O imóvel não fica nem comigo nem contigo, vamos botar no nome do fulaninho. Ok, é possível fazer isso, mas saiba, se você colocar o imóvel no nome do seu filho, o usufruto não será do adulto que estiver exercendo poder parental sobre ele. Na maioria das vezes, o filho fica com a mãe. E o judiciário tem sido muito mais favorável, muito mais receptivo aos pedidos das mães acerca da guarda unilateral dos filhos do que dos pais. Então, aquele imóvel pertencerá ao seu filho, mas se você se separar e deixar o imóvel no nome dele, os rendimentos não serão dele. Você não poderá pedir uma prestação de contas para a mãe do seu filho. E mais, quando for calculada a pensão alimentícia, eu pessoalmente sou contra a pensão alimentícia como ela tem sido utilizada no Brasil atualmente. Tem outros vídeos aqui no canal, sugiro que assista. Mas, para não fugir do assunto, quando for calculada a pensão alimentícia, o usufruto do imóvel que você deixou para o seu filho não será calculado, tecnicamente, não será motivo para isentá-lo de pagar uma pensão alimentícia. Diferente dos casos em que é feito um acordo de pensão alimentícia, em que o alimentante permite que o alimentado siga utilizando um determinado imóvel para fins de moradia, já a título de alimentos. Mas se não houver uma cláusula dessas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O imóvel que você deu para o seu filho, você deu para o seu filho e é um imóvel dele e não interessa de onde veio. O aluguel que aquele imóvel talvez gere, talvez produzirá, esse aluguel, será da mãe dele, não dele. Será da mãe dele. Será uma renda dela, na hipótese do filho ficar morando com a mãe. E aí, o cálculo da pensão alimentícia arrancará do zero. Esta informação você precisa saber. Credores. Vamos esquecer o divórcio. Credores. Você deixou um imóvel em nome do seu filho. Beleza.
este imóvel gera rendimento, renda de aluguel. Aí, o seu filho mora com você. E aí você contraiu uma dívida. O seu credor contraiu uma dívida após a transferência, ou seja, não estou nem falando da hipótese de fraude a credores ou fraude à execução. Você primeiro transferiu o imóvel e depois você contraiu a dívida. O seu credor não poderá penhorar o imóvel do seu filho, mas poderá penhorar o usufruto que é seu. Vamos imaginar uma situação pior, voltando ao divórcio. Você se divorcia, deixa o imóvel no nome do seu filho, pensando que aquele rendimento se reverterá em favor da família, e a sua ex-mulher, no meu exemplo, você é o homem e o imóvel foi para o seu filho e seu filho mora com a sua ex-mulher. E no meu exemplo, a sua ex-mulher tem uma régua moral elevada. A sua ex-mulher, embora tenha o direito de tratar o usufruto do imóvel, os rendimentos do imóvel como sendo dela, trata como sendo dele. A sua ex-mulher é cooperativa e honrou o que ela combinou verbalmente com você no momento da transferência do imóvel para o seu filho. E aí ela está dirigindo o automóvel dela e se envolve ela em um acidente de trânsito. O credor dela poderá penhorar os aluguéis do imóvel que pertence ao seu filho, mas que por lei o usufruto é dela, para pagar a dívida em favor dele. E pouco importa se a sua mulher, sua ex-mulher, concorda ou não com isso. E tem mais uma dica bônus aqui. Vamos esquecer qualquer conflito entre você e a mãe do seu filho, ou você e o pai do seu filho. Se vocês quiserem vender o imóvel por alguma questão de investimento, alguma questão de conveniência, algum motivo qualquer, vocês precisarão pedir autorização judicial e dar satisfação para o juiz, e o Ministério Público acompanhará a operação, deverão prestar contas, e isso é incompatível, pode ser incompatível com a agilidade de qualquer negociação imobiliária. Essas pegadinhas legais são assustadoras, porque muitas pessoas tomam decisões envolvendo questões imobiliárias, envolvendo questões de família, envolvendo questões tributárias, previdenciárias e tudo mais, sem ter a devida noção das consequências. Quando você pretender passar o imóvel para o seu filho, vamos imaginar, porque você tem receio de falecer prematuramente, ou porque você tem alguma doença que aumente o risco de óbito prematuro, ou coisa do gênero, não está errado praticar este ato, mas você deve saber das consequências, você deve levar em conta os riscos que eu mencionei aqui.